Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Daniel Almeida do canal DanMaker e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue meio que manipular a memória de jogos que estão rodando em tempo real no nosso computador e dessa forma, através dessa manipulação, como a gente pode estar aí construindo nossos próprios hacks para os jogos. Esse vídeo eu vou dividir obviamente em algumas partes, pois não é um processo bem simples de ser executado. Então eu vou dividir ele em praticamente dois pedaços principais, onde nessa primeira parte a gente vai entender como eu posso ler e observar os dados na memória de um processo em tempo de execução, e na segunda parte a gente vai construir um trainer, que nada mais é do que uma aplicaçãozinha que vai te possibilitar hackear o jogo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito de como a gente pode fazer isso, bora comigo! Então, meio que para começar e preparar um sisteminha desse tipo, eu escolhi hackear o Super Mario World, pois ele é um jogo aí bastante difundido, a gente vê a galera jogando esse jogo praticamente em qualquer lugar, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, a gente encontra ele aí sendo jogado por todo lado, então eu achei bacana fazer um hack para ele e demonstrar que independente do jogo você consegue fazer um hack mais simples ou mais sofisticado, fazendo e aplicando técnicas simples como a análise de memória em tempo de execução. Uma coisa interessante também que tem que ser levada em consideração é que esse tipo de abordagem não serve só para você construir hacks para jogos. Você pode, por exemplo, querer desenvolver um bot para sua aplicação, em que ela não precisa ser necessariamente um jogo. Inclusive no canal eu já abordei o uso dessa mesma técnica para estar fazendo outras coisas, como por exemplo o vídeo do Sonic, onde eu desenvolvi uma IA que aprende a passar as fases do Sonic durante a execução do jogo, e ela faz isso totalmente através de uma análise da memória do jogo, e também mostrar como você consegue ler informações de alguma aplicação, que no caso aqui também foi um jogo, mas o Top Gear, onde eu peguei essas informações e construí o meu próprio dashboard. E então acaba que essa técnica pode ser utilizada para muita coisa bacana. E também coisas que não são tão bacanas assim, como a construção de hacks, que é o que a gente vai fazer hoje. Porém a ideia é fazer algo experimental e bem simples, só para dar um ponto inicial para quem tem interesse na área, beleza? Então, meio que para a gente começar a desenvolver essa aplicação, a gente precisa definir alguns critérios. Por exemplo, para estar desenvolvendo essa aplicação, eu vou utilizar o emulador ZSNES-W, pelo fato de que ele é um emulador relativamente simples de ser utilizado e já vai facilitar para a gente bastante o tempo de desenvolvimento do nosso hack e da nossa análise na memória. E eu vou estar utilizando, junto do ZSNES, uma ferramenta que muita gente já conhece aí, e que principalmente para o pessoal que jogou jogos como Gumball e Grand Chase, que é o Cheat Engine, que nada mais é do que uma ferramenta que te dá a possibilidade de fazer análise de memória de um processo em tempo de execução, injeção de comandos, injeção de código e manipulação da memória de dados em tempo real. Mas vai surgir uma dúvida muito provavelmente na cabecinha de vocês, que é como eu vou conseguir fazer isso em um programa? Bom, o que acontece? O Windows ele te fornece, infelizmente ou infelizmente, dependendo do contexto, algumas APIs que te possibilitam fazer a injeção de comandos em processos, leitura e escrita de memória de dados direto na memória de um processo em execução. Então isso facilita para a gente de uma forma muito grande o desenvolvimento, pois você não precisa se preocupar com questão de acesso à memória, pois o Windows te dá uma API para fazer isso. Então, sabendo de tudo isso, bora dar uma olhada de como a gente vai conseguir extrair algumas informações do Super Mario World, que no caso vai ser a quantidade de de moedas, de Yoshi Coins, que são as moedinhas do Yoshi, onde quando o Mario pega 4, ele ganha uma vida, e o status do Mario, por exemplo, quando o Mario está grande, quando ele está pequeno, quando ele está com pena ou quando ele está com a flor de fogo. Inclusive, eu vou mostrar uma coisa bem interessante que acontece quando você manipula esse endereço e que mostra, de certa forma, que houve um problema na implementação do jogo em si, quando eles foram pensar nessa parte de customizar o Mario com o passar do tempo. Então, bora lá dar uma olhada e ver como que a gente pode analisar a memória, entender um pouco do contexto do jogo para fazer essa análise e, posteriormente, criar e extrair as nossas informações, para posteriormente a gente construir o nosso próprio hack, beleza? Então, bora lá dar uma olhada em como a gente vai fazer isso. Bom, pessoal, então,
cheat engine aberto e emulador aberto, a gente vai, primeiramente, eu tinha alguns endereços de referência, mas eu vou apagar eles aqui para a gente começar do zero. Então, de início, o que a gente precisa fazer é basicamente abrir o nosso processo, que no caso vai ser o emulador ZSNES, e começar a procurar algumas informações direto na memória. Então, para a gente poder fazer isso, o que a gente precisa fazer é jogar o jogo e tentar abstrair algumas informações. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a gente está falando de um videogame que é da era de 16 bits. Então, como a gente está falando de um videogame que já é antigo, a ideia é que as informações armazenadas no emulador estejam meio que relacionadas à forma como a memória era utilizada naquela época. Mas como assim? Quando a gente pega um videogame antigo, a gente tinha muita limitação de memória. Os programadores precisavam tentar economizar o máximo possível de memória para estar aí podendo fazer mais coisas dentro do jogo. Então, como a primeira coisa que a gente quer monitorar, obter, é a quantidade de moedas, a gente pode presumir algumas coisas, como por exemplo, como a moeda no Super Mario World vai de 0 a 99, muito provavelmente eles não utilizavam variáveis muito grandes para armazenar esse valor, já que ela ocupa mais memória. Então, muito provavelmente, a gente vai encontrar esse valor de memória em um endereço de um único byte. Então, a gente vai deixar ele configurado como um tipo byte, que é um tipo mais simples de dados, que é onde a gente tem aí a menor informação que um computador normalmente vai processar, que um processador vai processar. E como a gente sabe que aqui o valor está zerado, a gente vai simplesmente fazer um first scan, que é o primeiro escaneamento, pelo valor 0. Como vocês podem ver aqui, a gente teve um resultado de 17 milhões de itens, ou seja, a gente tem coisa pra caramba, mas à medida em que a gente vai jogando o jogo, e principalmente à medida em que a gente coleta moedas, que é a informação que a gente quer obter, esse valor vai reduzir. Agora, se eu pesquisar com uma única moeda na minha memória, e der um next scan, ou seja, eu estou pesquisando de novo, naquele conjunto de endereços que ele filtrou, o valor já cai para 415, ou seja, o valor caiu pra caramba. E se eu der um outro scan aqui, ele vai cair um pouquinho mais, porque, como vocês podem ver, os dados estão sendo alterados, mas eu não peguei moeda, então o valor da moeda não mudou. Então, já baixou um pouquinho. Se eu pegar mais uma moeda e executar o next scan de novo, o valor cai mais ainda, ou seja, à medida em que eu vou pegando moedas, o valor vai aumentando e a quantidade de moedas que eu peguei também. Então, agora se eu pesquisar por 4, ele já vai me dar basicamente os endereços onde esses dados estão provavelmente armazenados. Então, se eu for fazer um teste aqui, alterar esse 4 para 99, já achei o endereço que eu queria. Como vocês podem ver, eu mudei aqui para 99. Se eu alterar aqui, por exemplo, para 15, no jogo mudou para 15 também. Então, esse é um valor referente às moedas do Mario. Ele está armazenado, então, nesse endereço aqui de memória do emulador. E eu vou precisar dessa informação posteriormente para criar o meu hack, que é onde ele vai ler esse endereço, como o próprio Cheat Engine está fazendo, e vai alterar essa informação conforme eu queira. Outra informação que a gente quer obter, e que é bem fácil também, são as Yoshi Coins. De forma bastante semelhante ao que a gente fez aqui para obter as moedas, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Como uma Yoshi Coin, como o Mario no caso, utiliza basicamente 5 Yoshi Coins, ele obtém uma vida, meu valor vai de 0 a 4. Então eu não preciso pesquisar em variáveis de 2, 4, 8 bytes. Eu vou ter essa informação em um único byte, muito provavelmente por causa de limitação de memória. Então, novamente, eu dou um first scan, ele vai me retornar uma grande quantidade de valores. Eu jogo, pego uma Yoshi Coin aqui e pesquiso um, pois eu peguei uma Yoshi Coin do jogo e dou um next scan, ele já reduz. Então, muito provavelmente, quando eu pegar a próxima, que é essa aqui, e pesquisar de novo, agora com 2, eu achei o valor referente à minha Yoshi Coin. Então, se eu fizer a mesma coisa, mudar aqui para 4, como vocês podem ver, o valor não alterou, mas muito provavelmente esse aqui vai alterar quando eu mexer lá.
Viram só? Então, se eu faço uma alteração nesse endereço aqui, eu mexo no que está sendo armazenado na tela. Porém, se eu mexo nessa informação aqui, eu mexo exatamente no contador de moedas que ele tem. Como vocês podem ver, eu coloquei 4 aqui, eu tinha pego 2. Quando eu peguei essa aqui, ganhou uma vida, ou seja, é o endereço que eu queria. Então, nesse endereço eu tenho as minhas Yoshi Coins. Certinho? Beleza, eu vou apagar esse endereço aqui porque eu não vou precisar dele mais. Mas, agora eu preciso achar a informação referente aos status que o Mario adquire durante o jogo. Que é quando ele está pequeno, ele está grande, ele pega a peninha e a florzinha. Basicamente, o jogo ele tem uma estrutura bem simples para representar os status do Mario, onde a gente tem valores aí que vão de 1 a 4 e que representam todos esses status, que vai desde o Mario pequeno até o Mario com a peninha. Então, como o meu Mario está grande no momento, pois eu peguei um cogumelo, eu vou jogar um New Scan de novo e vou jogar o valor 1. Ele me deu um valor ali, 263 mil itens. Quando eu perder o tamanho grande, eu vou pesquisar aqui pelo valor 0. Já caiu bastante. Então, eu vou fazer esse processo de novo. Eu vou deixar ele morrer, até porque o tempo está acabando. Vou entrar de novo na fase. Eu devia ter entrado em outra fase, na verdade, porque aqui eu já não vou achar mais cogumelo, muito provavelmente. Deixa eu morrer de novo. E deixa eu entrar em outra fase. Vou entrar nessa fase aqui. E vou, de novo, pegar um cogumelozinho. Que está aqui. O meu valor mudou para 1 de novo. Então, se eu pesquisar 1 aqui na memória, ele vai me retornar uma quantidade menor de valores. Mas, se eu continuar a fase, droga, vou ter que fazer de novo. Meu valor mudou para 0. Meio que ficou verde esses dois valores aqui. O Cheat Engine ele tem algumas ferramentas para tentar meio que predizer os endereços que mais batem com o que você pesquisou. Então, muito provavelmente, em algum desses 2 bytes aqui que eu encontrei, nesses endereços aqui de memória, eu vou ter essa informação. O que acontece? Muito provavelmente, quando a gente pensa a nível de computador, os endereços tendem a ficar mais próximos uns dos outros. Então, muito provavelmente, o endereço que eu estou procurando é esse aqui, que é o 72B481, porque ele está perto da quantidade de Yoshi Coins e moedas do Mario, diferente do outro que está no endereço 7030BC. Mas, só para ilustrar e testar, a gente pode fazer o seguinte. A gente vai entrar aqui no nosso Cheat Engine e vai alterar o valor do status para 2. Como vocês viram, batata. Eu encontrei exatamente o endereço que eu queria. Porque quando eu coloquei 2, o Mario ganhou a capinha. Uma coisa interessante, bem legal que acontece também, é que não sei se por erro de implementação ou se por falta de tempo, alguns modos especiais foram meio que adicionados por bug. Por exemplo, se eu coloco 0, o Mario vai ficar pequeno. Se eu coloco 1, ele fica grande. Se eu coloco 2, ele ganha capinha. E se eu coloco 3, ele fica com a flor de fogo. Mas, o que acontece quando eu coloco 4? Basicamente, a paleta de cores do Mario fica meio zoada, mas ele não ganha nada de novo. Só que os sprites deles ficam bem bugados. Mas, no geral, continua sendo um Mario pequeno. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar 6, ele muda de cor, 7 também, 8 também. Mas, voltando para 1, ele volta a ser o Mario grande, e voltando para 0, ele volta a ser o Mario pequeno. Então, como vocês podem ver, muito provavelmente, o endereço que eu quero é esse aqui, status Mario. Então, meio que dispondo dessas 3 informações, que no caso é a quantidade de moedas, a quantidade de Yoshi Coins e o status que o Mario alcançou, eu já consigo fazer hacks para, por exemplo, manter o Mario sempre vivo, manter o Mario sempre com um item especial, que seja uma flor, uma pena, e consigo também dar vidas infinitas para eles caso ele necessite. Então,
A ideia foi meio que mostrar como a gente obtém esses endereços do jogo e como a gente vai utilizar esses endereços na segunda parte desse vídeo, que vai ser onde eu mostro como a gente constrói a aplicaçãozinha que vai ser o nosso hack. E vocês, caso queiram, caso tenham gostado, podem criar sua própria versão e, consequentemente, adicionar novas funcionalidades, como, por exemplo, congelar o tempo, aumentar a quantidade de vidas direto, congelar a quantidade de vidas, criar status novos, como, por exemplo, manter o Mario sempre com a invencibilidade da estrelinha e coisas do tipo. Então, basicamente, o que eu queria mostrar para vocês era isso nessa primeira parte. E no próximo vídeo a gente mostra como a gente vai criar a nossa aplicação que comunica com a memória do emulador utilizando a linguagem Python, beleza? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram e tem algum feedback, não deixe de comentar, se inscrever aí no canal e compartilhar com seus amigos aí, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!